utilizar linguagem simples. Sim, Paulo. Não, utilizar linguagem simples. Ardiloso, esperto, balbúrdia, adoro falar essa palavra. Essa palavra tem uma sonoridade tão bacana, né? Você fala assim, isso aqui está uma balbúrdia. A pessoa às vezes nem sabe o significado, mas ela entende pelo contexto. Mas vamos usar uma linguagem simples? Vamos nos aproximar da população? A gente quer mostrar para qual público? Até mesmo os textos acadêmicos, por mais complexos que possam ser, quando você traz aquele conteúdo para a proximidade do público, ele fica tão mais palatável, fica tão mais gostoso de ser lido. E é uma grande qualidade saber transformar o complexo em simples. Muitas vezes a gente pensa assim, o falar difícil mostra o tanto vocabulário que eu tenho. Não, vou até procurar no Google qual o sinônimo disso aqui. Eu me lembro que quando eu fui fazer vestibular, eu sempre colocava algumas palavras assim, menos usuais, só para tentar criar um impacto. Assim. Então, assim, inexequível. Olha que bonito, cara. E na época, né, tinha trema perto do acento do I. Então, assim, olvidar com L, né? Nossa, olvidar com L, esquecer, né? Então, assim, posso até ter perdido alguns pontos da redação do vestibular. Não sugiro isso para quem vai fazer o Enem. Mas... Você está botando esse vocabulário aí, eu fico lembrando de como que a gente no serviço público tem o hábito de rebuscar em palavras que muitas vezes não fazem sentido nem para a gente. E a gente vive num momento tão bacana desse movimento da linguagem simples, né? De ser claro, ser mais objetivo, para todo mundo poder entender. Você imagina, amigo, a gente querer chamar as pessoas de seu ignóbil. E isso é até divertido, que a gente arrumava palavras. O cara é um ignóbil, mas até você poder descobrir o que era, já tinha passado, não fazia nem mais sentido isso, coitado. Exatamente. Até as pessoas riam sem entender, né? Riam porque, afinal de contas, é tão bonito, é tão eloquente, ignóbil. E assim... e é isso, por exemplo, quando a gente faz uma campanha de vacinação e a gente fala assim, as doenças estão voltando. Por que utilizar doenças erradicadas? Não, as doenças que não existem mais começam a existir, começam a voltar. O que estava no passado, agora volta para o presente e para o futuro. Então, assim, é importante a gente ter esse diálogo com, inclusive, a linguagem simples. A Isabel Raup, que é assessora atualmente da Interpharma e foi assessora da Anvisa durante toda a pandemia, até bem recentemente, ela usou um caso muito interessante, assim, da linguagem simples começar nos próprios técnicos do serviço público. Para que, primeiro, a gente da comunicação entenda, os outros setores entendam e a população entenda. Porque a partir do momento que a linguagem simples ela passa a ser transversal, ela passa a ser na organização toda, a gente da comunicação, a gente economiza tempo em traduzir para criar informação, para criar relacionamento, para criar conteúdo, né? Então, assim, já pensou, Paulo? Não crie balbúrdia no órgão público.
Nossa, eu acho que é o que a gente mais gosta de criar balbúrdia no órgão público, porque a balbúrdia, ela literalmente ela está relacionada com um termo que eu adoro, que é democracia, quanto o termo que eu adoro, que é cidadania, quanto o termo que eu adoro, que é você fazer bem feito, para que as pessoas consigam achar num lugar de escuta. E a balbúrdia é literalmente isso, né, gente? Não no sentido literalmente da confusão, né? Mas é a balbúrdia de fazer uma mudança, de fazer uma diferença, de trazer, igual a gente está fazendo aqui, essa informação para que as pessoas consigam entender e fazer diferença na vida delas, né? Vamos fazer balbúrdia! Bora balbúrdiar! Pois é. Então, utilizar a linguagem simples é um passo muito importante. E é um passo que não depende só da comunicação. Assim, a gente entender que a organização como um todo, aquelas caixinhas, elas são só para desenhar. A gente vive num momento chamado modernidade líquida. Então a gente pega essas caixinhas, só desenha só para saber onde que estão. Depois a gente derrete para ficar líquido, para o conhecimento passar na organização toda. Porque esse conhecimento compartilhado, ele faz a organização crescer. Em outros momentos, as pessoas não utilizavam a linguagem simples como sinônimo de poder. Se eu retiver o meu conhecimento, eu vou estar protegido. Ou eu falando difícil, as pessoas não vão me entender e não vão questionar. Então, a partir do momento que eu não me comunico, eu retenho o meu poder. E hoje não. Quanto mais se compartilha o conhecimento, mais admirado é. Quanto mais se tem uma coletividade, mais interessante é. Então, a linguagem simples, ela tem esse poder, como o Paulo bem falou, de democratizar, né? De trazer para perto, seja no poder executivo, no legislativo, o judiciário, e também nas organizações privadas. Então, é importante a própria questão dos rótulos, né, dos alimentos, ela tem que trabalhar nessa questão da linguagem simples, porque o que significa isso que está escrito aqui? Isso aqui vai me matar ou vai me fazer feliz? Né? Então, é importante a gente trazer isso. Sabe uma coisa que eu achei bacana no discurso do atual presidente do STF? Ele dizendo o que agora era o momento da gente simplificar as nossas falas para que as pessoas consigam entender o que nós estamos decidindo para a vida delas. E aí eu volto a dizer, amigo, quão importante é a gente ser mais simples nisso, porque como você acabou de dizer, será que isso daqui me mata, isso aqui me bota para frente ou isso me destrói, né? Imagina quando a pessoa recebe uma intimação da justiça para ela poder ir depor, que muitas vezes é favorável a ela e ela não vai achando que ela vai ser presa porque ela não entendeu nada daquilo e acaba comprometendo a vida dela. Eu sempre digo, nós, enquanto servidores do público que o servimos, precisamos facilitar a vida dele, né? Ser menos imbecilizante, ser menos... aquela palavra que é só inerente do serviço público, que a gente tem pavor dela, que eu não vou lembrar agora, né? Porque eu estou tão concentrado aqui nessa linguagem simples, da burocracia. A gente é muito burocrata, a gente dificulta a vida de todo mundo. Vamos dificultar menos, ou não vamos dificultar nada, vamos simplificar a vida, porque isso deixa a gente mais feliz, até no nosso trabalho. É ou não é? É isso mesmo, amigo. Inclusive pelo seguinte, até para dizer o não, porque a gente muitas vezes tem que dizer o não, tem que falar, olha, isso não é nesse sentido. É importante que a gente se comunique bem. Né? É igual
esse exemplo da intimação, ele é fantástico, porque a pessoa, às vezes, deixa de exercer um direito, às vezes é penalizada por uma falha, nossa, do poder público. Em primeiro, se colocar de uma forma meio prepotente. É o público que tem que entender o que eu estou falando. Não, nós que temos que nos fazer entender. Nós que temos que nos colocar como servidores da linguagem, servidores da comunicação, servidores da informação, servidores da gente. E não colocar em um pedestal. Uma coisa que é muito utilizada na comunicação pública é o imperativo. Vacine, faça, ou então não deixe de ir. Nossa, a gente já tem tantas ordens o dia todo, né? Então, será que quando a gente vai vacinar o filho, a gente tem que obedecer ainda que seja uma ordem? Entendeu? Cuide. Calma. Né? Será que é essa forma que se tem de uma comunicação imperativa, né? Naquele modelo antigo do emissor, receptor, questão na linha única, né? Porque isso não funciona. Isso não funciona. A teoria efeito bala, ela lá do início do século passado, ela não funcionava. Porque se funcionasse, não teríamos focos de dengue, não teríamos corrupção, não todo mundo usaria protetor solar, todo mundo usaria, que concorda com a prática, né? Usaria método anticoncepcional. Então, se usar o imperativo fosse a solução, muitas coisas já teriam sido resolvidas. Então, é importante a gente trazer essa questão.